Olá pessoal, estamos de volta aqui. A gente vai estar dando início agora ao segundo bloco da aula sobre realização de tarefas, tá? Então vamos lá para a tela, vamos ver como é que está a nossa situação lá com o processo. Bom, eu estou aqui, só relembrando, no perfil de diretor de secretaria, tá? Aliás, eu estou no perfil de juiz titular da vara, né? Consegui resolver o problema de assinatura que a gente tinha reportado no bloco anterior. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, já está o ato, né, do magistrado assinado, eu vou trocar aqui o perfil para a direção de secretaria. Então a gente acessou agora como servidor, como não tem nada no quadro de aviso, mais uma vez, eu já estou nessa opção aqui, ó, do menu principal, painel do usuário gestor. Então quando a gente já acessou essa tela, a gente já está aqui com a visualização do menu lateral, eu já tenho uma nova tarefa, olha só aqui, avaliar ato judicial proferido, tá? Deixa eu só abrir aqui para a gente carregar tanto a área de exibição quanto a de realização de tarefas, a área de atividades. Então cliquei sobre o número do processo. Os senhores vão perceber algumas alterações que eu tive que fazer para poder contornar o problema, né, apresentado pelo sistema, que foi exatamente em relação a lançamento de movimentação. Bom pessoal, então aqui ó, a gente já está na tarefa avaliar ato judicial proferido, tá? Aqui na área de atividades eu já tenho a identificação do processo e tenho aqui exatamente o teor da decisão que eu tive que modificar. Olha só, eu tinha colocado aqui, ó, defiro a antecipação da tutela, né? E não tinha colocado a questão da prevenção. Então agora, né, como magistrado lá, eu corrigi, verifico que não há prevenção e por conta do erro da movimentação eu tive que alterar aqui o teor também da decisão, defiro a liminar e etc. Tá? Aqui nesse post-it eu tenho as informações do responsável pela assinatura e o ID do documento, tá bom? Então olha só, como eu tenho a visualização do ato judicial proferido, eu vou ter que então, de acordo com o que está decidido aqui, fazer as outras opções aqui, tá? A escolha das outras opções para trabalhar com o processo. Antes disso, eu vou estar mostrando para os senhores como é que vai se movimentando o nosso processo, tá? Por exemplo, eu quero acessar os autos digitais, como é que eu vou fazer essa verificação que eu quero conferir algumas coisas, alguns documentos do processo? Então, ou eu clico sobre o número aqui, ou eu clico nesse caderninho que está aqui à direita, ainda a terceira opção seria esse caderninho aqui à esquerda, tá bom? Só para a gente ir acompanhando o que está acontecendo com o processo, eu expandi aqui o campo mais detalhes e vamos para o histórico de tarefas. Os senhores podem observar quantas tarefas já foram realizadas nesse mesmo processo. Então nós saímos desde o fluxo lá do pessoal da distribuição, tá? Está aqui em cima, avaliar autuação urgentes e etc. Até chegar no ponto que nós estamos, que é avaliar ato judicial proferido. Vou fechar essa tela aqui. Vou suprimir também os detalhes e a gente vai então fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma relação muito vasta de tarefas a serem realizadas. Eu vou começar pelas tarefas mais simples, tá? Então, agendar e administrar audiências a gente vai deixar para um segundo momento, tá? O arquivamento se refere não só ao arquivamento definitivo, mas também o arquivamento provisório dos autos, tá? Eu tenho a opção de baixar definitivamente por remessa a outro órgão ou tribunal. O que é isso aqui? Quando a gente for fazer uma baixa, né, para uma localidade onde o nosso PJE não tem integração ou o destino não tem PJE, a gente vai usar essa opção aqui de baixar definitivamente por remessa a outro órgão ou tribunal. Por favor, não utilizem essa opção aqui para remessa de processos em grau de recurso. Tá? Todas as vezes que a gente utilizar essa tarefa, basta clicar aqui que o processo já vai ser baixado, tá? E o que vai acontecer? Eu não consigo mais restaurar a movimentação desse processo, a não ser por abertura de ESOST. Então tenho muita cautela para utilizar isso aqui. Quando é que eu devo utilizar? Por exemplo, a base do primeiro grau não conversa com a base do segundo grau. Então se nós recebemos um processo que é de competência originária do tribunal, eu preciso pegar esse processo depois da decisão judicial, lógico, e baixar definitivamente, tá? Porque eu não vou ter como remeter esse processo, porque se trata aí de competência originária do tribunal, tá bom? Eu tenho a opção também de cancelar a distribuição, que é para aqueles casos de ofício que a gente pode fazer apenas em relação a classes não contempladas ainda no PJE, tá bom? E nos demais casos, mediante a decisão judicial. Eu tenho as opções ainda de conclusão, tanto de gabinete ou de secretaria para a realização da minuta, seja para decisão, despacho ou julgamento. Percebam que aqui já mudou
porque a gente não tem mais a avaliação da prevenção, né? A avaliação já foi realizada, então eu só tenho aqui as opções de conclusão para os 3 tipos diferentes de ato judicial aí. Eu tenho a opção de controlar a perícia na própria vara, tá? Isso aqui é o inverso de a gente encaminhar o processo, por exemplo, para uma central de perícia, tá bom? Eu tenho elaborar parecer ou cálculos na própria vara, que é a mesma coisa, se comporta de forma semelhante em relação à perícia, porque eu posso ou fazer os cálculos na vara ou inversamente encaminhar para o setor de cálculos, tá? Bom, encaminhar para análise de secretaria, que é só uma saída, é uma tarefa que a gente chama de tarefa de saída, a gente vai depois explicar ela direitinho. Expedir RPV e precatório, que nós também vamos ver mais à frente, porque demanda mais tempo, tá? Minutar ato ordinatório, minutar certidão e minutar informação. Essas 3 opções aqui eu posso realizar em lote, tá? Então os senhores já se acostumem a fazer a escolha dessas opções sempre que for necessário trabalhar com vários processos ao mesmo tempo. Preparar comunicação em outros expedientes, que costuma ser a tarefa mais trabalhosa que nós temos, e aqui a gente também vai estar mostrando a forma individual de trabalhar com processo e a forma em lote, tá? Reclassificar tipo de documento. Então vamos lá mostrar esse tipo aqui de tarefa, essa opção. O que acontece? A gente tem a opção de tanto mudar as informações do documento aqui, ó, tá? Como é que foi feita a descrição desse documento, tá aqui nesse campo à esquerda. E aqui eu tenho na direita o tipo do documento. Então se houve algum erro, eu posso reclassificar aqui nessa tarefa, tá bom? Então eu fechei aqui a grade de documentos, posso expandir novamente, tá? Não vou fazer nenhuma alteração, mas aí seria simples só alterar aqui, caso necessário, e aí reclassificar e prosseguir, tá bom? Então essa é uma das tarefas bem simples que a gente tem. Vou descartar alterações aqui, tá? E vou retornar aqui para análise de secretaria. Bom, então eu já saí daquela tarefa avaliar ato judicial proferido e já fui para análise de secretaria. Então o processo está aqui, ó, no fluxo de análise de secretaria, tá? Abrindo aqui ao lado, os senhores podem perceber que eu tenho novas tarefas, tá? E a repetição daquelas que a gente já falou aqui. Qual é a nova tarefa que apareceu aqui? Alterar cargo de juiz atribuído ao processo. Essa é a tarefa que nós temos que realizar ao ser necessária a mudança do acervo do processo. Quando o juiz se declarar suspeito ou impedido, a gente vai alterar, né, o cargo que está atribuído ao processo, exatamente através dessa opção aqui. Lembrando que isso só está disponível para perfil de diretor de secretaria. O perfil de servidor não vai apresentar essa opção aqui, tá bom? Seguindo, a gente tem aqui redistribuição de processo, tá? E a gente vai estar mostrando depois, porque a gente precisa ainda trabalhar com esse processo na vara, certo? Eu tenho a possibilidade de remeter à central de conciliação e central de perícias, como eu já tinha explicado lá inicialmente, e a contadoria também, tá? Lembrando que no nosso caso de subseção, a gente não vai ter aqui nem central de conciliação e nem central de perícia. Então, caso essas opções sejam utilizadas por equívoco, aí o processo já vai ser devolvido automaticamente pelo sistema, tá bom? Remeter à contadoria, que aí sim a gente tem essa opção, tá? Mas aí precisaria ter um servidor cadastrado com perfil de contadoria para a realização desses cálculos, e remeter à turma recursal, que seria assim remeter o processo em grau de recurso. E além disso eu tenho a opção de suspender ou sobrestar processo, tá? Eu vou acessar aqui agora a parte de suspensão ou sobrestamento, lembrando que arquivamento provisório não está aqui, tá bom? Aqui eu só estou tratando mesmo de suspensão ou sobrestamento, como o próprio nome da tarefa indica. Bom, então aqui eu tenho, ó, data do início do sobrestamento. Então eu posso consignar aqui a data de hoje e a data em que isso terminará. Vamos supor que vai ser daqui a 1 ano. Então basta clicar nessa seta dupla aqui, ó, e eu já vou selecionar aqui 9 de outubro de 2019, tá bom? Seguindo aqui, ó, eu tenho a opção de cancelar, tá? Eu tenho aqui os motivos da suspensão ou do sobrestamento. Então, os senhores vão, de acordo com a decisão judicial, escolherem aqui qual é a opção que se adequa, tá bom? Eu vou cancelar para poder a gente retornar com o nosso processo para análise de secretaria, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui outra tarefa, ó, recebidos do sobrestamento, tá? Isso aqui, inclusive, vai acontecer de forma automática. Assim que o processo estiver na data fim do sobrestamento, a gente vai ter a remessa dele automaticamente para essa tarefa, tá bom?
Então eu vou abrir aqui o campo novamente, outras opções, e aí aqui eu já tenho uma série de saídas, né, de possibilidades de realização de tarefa, e inclusive a parte de encaminhar para preparar a comunicação, tá? As tarefas que vão sendo repetidas aqui, ó, classificar tipo de documento, redistribuir e assim por diante. Então, a gente vai fazer o seguinte, falar um pouco aqui da evolução de classe judicial. Para que serve essa tarefa? Quando a gente clicar aqui, a gente vai ser redirecionado para uma tela de retificação da autuação. Por quê? Digamos que o processo já finalizou a fase de conhecimento e agora a gente vai então reclassificá-lo, tá, para cumprimento de sentença. É dessa forma aqui que eu tenho que alterar a classe. Eu não posso simplesmente chegar lá em retificação da autuação, por fora dessa tarefa, para poder alterar. Eu tenho que fazer isso para que fique registrado que houve uma evolução de classe, ou seja, o processo está saindo da fase de conhecimento e está indo agora para a fase de execução de sentença, tá bom? Então, reclassificando aqui, a gente vai retificar a autuação, vai ser aberta uma nova janela, e aqui em dados iniciais a gente vai localizar a classe respectiva, tá? Vai ser execução, e aí eu posso dar um tab aqui, para que somente seja mostrada a opção aqui, tá joia? Então eu tenho aqui, vou tirar a execução, vou colocar cumprimento, na verdade, dei o tab e ele já atualiza aqui. Então as opções seriam essas, cumprimento de sentença, o provisório e contra a fazenda pública. Então eu iria reclassificar, salvar e a nossa tarefa já estaria realizada, tá bom? Deixa eu retornar aqui, vamos encaminhar o processo novamente para análise de secretaria, que também é uma tarefa. Tá? Então aqui já estamos de volta em análise de secretaria e vamos aqui tentar verificar quais são as outras opções que são mais simples de se fazer. Tá? Então eu tenho aqui, ó, reclassificação nós já falamos da suspensão e aí agora a gente vai ter que partir então para as tarefas que são mais densas, né, que vão demandar mais tempo para poder a gente falar. Antes dessas tarefas mais densas eu vou mostrar para os senhores aqui o arquivamento, não vou chegar a finalizar o arquivamento. Tá? Mas aqui a gente já está em outra tarefa, ó, definir tipo de arquivamento. Tá? Então eu tenho aqui, ó, em outras opções, arquivar definitivamente ou arquivar provisoriamente. Tá? E além disso eu tenho como certificar decurso de prazo, se for necessário, lembrando que os decursos de prazo são lançados automaticamente pelo sistema. Tá? O único decurso que não tem uma denominação própria é o trânsito em julgado. Então se os senhores quiserem, e acho até bom, a gente até indica de lançar realmente o trânsito em julgado, mas fora isso, nenhuma certidão de decurso de prazo é necessária, a não ser que haja uma eventual falha do sistema. E eu posso também retornar para a análise de secretaria, que é o que eu vou fazer agora. Dando sequência aqui, a gente vai falar dessas opções, ó, de minutar ato, ordinatório, certidão e informação, que a gente pode estar utilizando uma ferramenta muito bacana do PJE, que é o chamado Minipac. Então eu vou nessa opção aqui de minutar ato ordinatório, para a gente ver como é que o sistema se comporta. Bom, eu já estou aqui na tela que tem o editor do PJE, tá? Eu vou aqui selecionar o documento ato ordinatório, tipo de documento, e o modelo já padrão, os senhores podem estar criando o modelo da vara, tá? E eu tenho aqui já abaixo algumas informações preenchidas automaticamente. A movimentação já vem vinculada, ato ordinatório praticado, tá? Já está pronta para ser lançada, e a gente tem aqui a possibilidade então de minutar esse ato ordinatório, tá? Então, de ordem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, de ordem, intimem-se as partes. Ok, se houver necessidade de inclusão de anexos, documentos externos, eu expando essa barra aqui, tá? Vou salvar. E olhem só o que vai acontecer com essa opção aqui, ó. Prestem muita atenção nessa barra porque ela fica suprimida e muitas vezes a gente sequer percebe a existência dela. Abrindo o preparar ato de comunicação, eu vou ter a possibilidade de já disparar automaticamente a intimação das partes, tá, que estão aqui, uma dessas três opções aqui. E esse teor já vai ser encaminhado como intimação para eles, tá? Então eu vou fazer aqui, vou clicar em polo ativo, vou clicar em polo passivo
e vou clicar também em terceiros. Não vai surtir efeito porque a gente não tem nenhum terceiro cadastrado, mas se tivesse já apareceria aqui, por exemplo, o perito, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, parte do polo ativo, que é o autor, eu tenho aqui também o polo passivo. Aqui eu tenho as opções de definir qual vai ser o prazo de manifestação para essa intimação. Então percebam, eu estou trabalhando com o ato ordinatório e estou fazendo ao mesmo tempo a intimação dessas partes, tá? Então eu posso definir aqui ou o prazo para todos ou o prazo para cada um, que eu posso configurar aqui em cada linha da tabela, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, tenho essas duas opções de pessoal ou urgente. Não confundam essa opção aqui pessoal com a intimação que a gente faz em balcão de secretaria, tá? Isso aqui é o seguinte, como é que funciona o pessoal? Caso eu tivesse aqui com um advogado cadastrado, assim que for disparada uma intimação via sistema, esse advogado vai ver essa intimação. Mas caso eu queira que essa intimação seja disparada só para a parte autora, sem que o advogado tome conhecimento, eu tenho que clicar então na opção pessoal. Tá joia? Então cuidado com isso aqui, porque muitas vezes o pessoal acha, isso aqui é intimação pessoal, então vou marcar. E na verdade, se o objetivo é que essa intimação chegue no painel do advogado, isso infelizmente não vai acontecer, tá bom? E se é urgente ou não, a gente também vai consignar aqui nesse checkbox, tá? Bom, cuidado com essa coluna meios de comunicação, porque eu tenho aqui que escolher, ó, entre sistema e diário eletrônico o que vai acontecer. Que tipo de e-mail vai ser utilizado para que essa intimação seja disparada. Então prestem muita atenção nisso aqui, eu vou utilizar diário eletrônico, no meu caso, olha só, eu clico sobre o nada e aparece esse íconezinho aqui, tá? Infelizmente tem muita reclamação sobre isso, mas é a forma que o sistema se comporta, então a gente sempre chama a atenção para que isso seja selecionado, caso contrário a nossa intimação vai ser frustrada, tá bom? E no caso do INSS eu vou clicar na opção Sistema. Aí eu queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte, quando a gente faz uma intimação que é urgente, por favor não utilizem a opção via sistema, porque todas as vezes que a gente utilizar essa opção, o sistema vai sempre se comportar da seguinte forma, o prazo para que a parte seja considerada intimada vai ser de 10 dias corridos, tá? Então se existe a urgência, somente o fato desse decurso de prazo aí de 10 dias acontecer, já vai estar prejudicando alguém que está precisando daquela medida urgente ali sendo cumprida, tá bom? Vamos voltar para a tela. Bom, então todas as vezes que eu fizer essa marcação aqui em cima, eu gravo, tá? Os dados do expediente, ok? Salvo. Então eu estou salvando aqui referente ao que está aqui em cima, ao que está minutado. E gravar dados dos expedientes em relação a essa ferramentazinha que a gente chama de Minipack, tá? Então eu vou aqui para o campo Outras Opções e coloco Encaminhar para assinatura. Percebam que a tarefa já vai mudar. Eu estou saindo de minutar ato ordinatório para assinar ato ordinatório, tá bom? A movimentação continua aqui. Aqui abaixo já está o ato pronto. E a única coisa que eu vou fazer aqui é assinar. Tome sempre o cuidado de estarem salvando, mesmo que nenhuma alteração seja feita, porque às vezes o sistema dá erro na assinatura por conta do botão salvar que não foi clicado. Então a gente também dá essa dica. Vamos clicar em salvar, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, o preparar ato de comunicação para os senhores perceberem que está tudo ok aqui, com nossa intimação do INSS via sistema e a intimação da parte autora via diário eletrônico. E daí eu vou assinar o documento. Pronto. Após a assinatura, a tarefa já foi modificada também e nós estamos com o processo em avaliar ato ordinatório praticado, tá? Bom, aqui eu já tenho dois atos de comunicação. Percebam que para o INSS foi registrada uma expedição eletrônica, que equivale àquela opção sistema que nós escolhemos, e no caso do autor, diário eletrônico. E aqui a data da confecção e a hora também, tá bom? Então já tenho os atos de comunicação aqui e eu tenho a opção de selecionar para cancelar expediente e encerrar prazo. Por exemplo, eu fiz uma intimação para a parte autora, mas essa intimação foi equivocada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, tá? E vou cancelar o expediente ou encerrar prazo. Detalhe que a gente vai estar tirando a visibilidade desse expediente lá no painel do advogado. Então muito cuidado ao utilizar essa ferramenta, tá bom? E aqui a gente vai estar verificando o que o ato ordinatório determinou para a gente seguir no próximo bloco com as demais possibilidades de tarefa. Então até lá!